Esse programa é patrocinado pelo Sistema OCESP e Somos Coop. Somos Coop, porque o cooperativismo é um bom negócio. Um dia melhor que o outro. Eu sou Mara Ferraz e está no ar o programa Pode Mais. Hoje o papo aqui no estúdio promete, aliás, uma honra receber este convidado. Sabe por quê? Olha, ele entende tudo de televisão, ele é jornalista, escritor, produtor, inclusive é responsável por uma das maiores produções da história da televisão, que foi o Domingão do Faustão. Ele traz direto dos bastidores as histórias e segredos da televisão brasileira. Eu vou perguntar muita coisa hoje para José Armando Vanucci. No nosso sofá a gente também tem hoje uma sexóloga. Ela é sexóloga e psicóloga, Juliana Conte. Juntas, iremos desmistificar os tabus sobre sexualidade na maturidade. Será que na maturidade a gente também pode sentir prazer, ter intimidade e muita conexão? Ou será que essas coisas têm idade? Eu acho que não. Antes de começar aqui a minha entrevista com o Vanucci, deixa eu trazer uns dados. Uma pesquisa disse que 79% das pessoas passam muito tempo, mais de 20 minutos por dia, vendo TV, nas telas, jogando, vendo filmes, enfim. Enquanto 15% leem livros e artigos e tal. O que a gente quer saber, na verdade, é qual das duas atividades você tem feito mais. Você tem lido mais? Você consegue comprar um livro, baixar um livro? Ou você passa mais tempo vendo o que acontece na vida das pessoas, na internet e assistindo televisão? A gente quer saber, então você vai entrar lá no @PodeMaisOficial, aproveita, já segue o nosso perfil e responde a nossa enquete. Vou pedir também para você acompanhar aqui o nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe, comente, porque a gente precisa de muita gente dentro do Pode Mais. Porque o Pode Mais é um programa para mim, para você, o Pode Mais é para todo mundo, você também pode mais. E eu vou para minha entrevista com o Vanucci, bora! Eu já disse e vou repetir muitas vezes, é uma honra te receber aqui no programa Pode Mais. A honra é minha, eu já falei isso, obrigado. Você é um monstro da comunicação, da produção, a gente tem muito para conversar. E eu vou dizer uma coisa, você é muito mais charmoso, muito mais bonito pessoalmente do que eu vejo no vídeo no dia a dia. É um amão, gente. A televisão muda, né? A televisão muda, gente. Às vezes engorda, às vezes emagrece, às vezes deixa a gente... Mas eu acho que, assim, eu tenho aprendido muito esse lance da televisão, de como você é na TV, né? Eu tive 11 anos com um grande mestre, que foi o Rony Fon, né? Eu era todo certinho e tal. Aí eu fui para os bastidores trabalhar com o Faustão. Aprendi toda aquela irreverência do Fausto, do improviso e tal. E voltei agora pro vídeo... barbudo, diferente e tal, e aí muda, né? Não, tá lindão, e assim, ele é alto, gente, alto, magro, sabe, assim, olha, eu vou falar, um poder, dentro e fora. Gostei do magro, viu? Porque, ó, luto pra ter uma barriguinha. Você consegue manter disciplina de treino? Eu tenho feito 2, 3 vezes por semana, eu gostaria de fazer todos os dias, né? Porque é a hora que eu desestresso, né? É a hora que eu não tô vendo TV, é a hora que eu não tô pensando, porque... Para mim, eu tô assistindo uma novela, tô trabalhando, né? Vou assistir uma série, tô trabalhando, né? O teu jeito de olhar é completamente diferente do nosso. Por mais que eu vá para o entretenimento, às vezes eu tô assistindo a novela e falo, isso aqui dá um bom texto, isso aqui dá uma, sabe? Porque é isso, natural, né? Tem uma outra forma de analisar. Eu vou aproveitar, antes de ir para o nosso quadro aqui, que a gente tem vários quadros hoje para fazer com você, eu quero te perguntar, o que é televisão hoje? Televisão hoje, eu acho que assim, daqui para frente vai ser muito difícil a gente falar o que é a TV. O que é a TV, o que é o digital, o que é o streaming, o que é a TV por assinatura, o que é cinema. Eu acho que todas as barreiras se romperam, né? Então, hoje, o que a gente faz aqui é TV. É TV. Mas o que a gente faz aqui é rádio também, né? Porque se a gente tirar essa imagem e transmitir o som é rádio. Que a base do rádio é a conversa, a base da TV é a conversa, né? Quando você faz uma série,
Ela pode começar na TV e terminar no digital, ela pode começar no digital, terminar no cinema. A gente nunca sabe mais agora, né? Eu acho que eu falo assim, a gente produz audiovisual. Como ele vai ser consumido, aí pode ser numa tela, a gente parar aqui e olhar para essa tela aqui presa na parede, pode ser aqui, pode ser em movimento. Eu assisto muita série na hora do almoço, né? Paro ali, fico aqui assistindo, tô almoçando aqui assistindo série. Então eu acho que rompeu essa barreira, né? Mas a TV é esse veículo que conversa com as pessoas. Olha o que você trouxe, eu assisto série na hora do almoço, eu pego meu telefone e assisto série. Você acha que a internet conecta ou separa? Porque, de repente, o horário de almoço também é um horário que você pode respirar. E eu não estou só falando do horário do almoço. Eu vivo 24 horas no telefone. E se for pegar aqui para ver quanto tempo eu fico no telefone, eu fico muito mais tempo do que eu acho que eu deveria. Mas a gente faz até sem perceber. Conecta ou separa? Conecta e separa. E depende como que a gente vai lidar com aquele momento. Eu geralmente, o almoço do trabalho, é muito rápido. Então, é a hora que, às vezes, você nem está conversando, você almoça sozinho e tal, tá ali, você está conectado com alguém, né? Você está conectado com uma história, né? Mas a gente tinha isso, muitas vezes, não é da sua época, mas existia aquele livro Sabrina. Você lembra aqueles romances? Claro que sim. Eu sou do tempo da coleção de papel de carta, que também tinha Sabrina, tinha a Júlia. E aqueles romances Sabrina, as pessoas iam no ônibus ali, ó, isolado naquele mundo, né? Então, não deixa de ser um conteúdo. Não era a série, mas você comprava o livro, né? Lia uma história, lia outra, e você se desconectava, mas se conectava numa história, né? Então, eu acho que só muda a tecnologia, mas a gente gosta de uma boa narrativa, de uma boa história, né? O ser humano, desde que a gente está nesse planeta, um vai contando história para o outro. Lá atrás não tinha registro de livro, mas tinha alguém que saiu para ir para a guerra, caçar e voltou vitorioso. E ele conta, olha, foi aquele animal tão grande e tal, e alguém desenhava na pedra. É isso que a gente faz eternamente, né? Aqui a gente está contando histórias, né? A gente está no livrinho Sabrina lá, lendo alguma história. A gente só mudou de época. A gente só mudou de época. Atenção, DJ, a nossa vinheta aqui para o quadro Júri Pode Mais. Vou falar que esse quadro, produção, eu adorei isso. Olha só, você que já foi jurado do Troféu Imprensa, agora vai participar do quadro Júri Popular aqui no Pode Mais. A dinâmica é simples. Eu vou te falar algumas polêmicas atuais e você vai dar o seu veredicto como jurado. Vamos lá. Ó, que no último Troféu Imprensa eu apanhei até dizer chega, viu? Quase fui cancelado por causa dos votos. Eu adoro uma polêmica. Vamos lá. O que ainda segura mais a TV aberta? As novelas tradicionais ou os reality shows? Difícil essa, hein? Difícil. Se a gente for pegar que o BBB faturou 1,5 bi, a gente fala, bom, os realities seguram muito. Mas a novela ainda tem um poder muito forte, né? Ela está no miolo, tanto em todas as emissoras, né? Na Globo, na Record, no SBT, a Band agora também foi com novela. Elas sempre ficam no miolo do horário nobre, né? Eu ainda sou mais novela. Mais novela. Vamos lá, programa... Bem feita, tá? Bem feita, claro. E novela bem feita é aquela que faz você chorar, é aquela que faz você odiar o vilão, é aquela que você fala assim, isso aí só acontece em novela, isso que é a novela boa. Aquela que te marca profundamente. Que você brinca com os personagens pro resto da sua vida, né? Aquela que até os seus filhos acabam conhecendo o personagem de tanto que você fala. De tanto que você... Programas de domingo, Luciano Huck, Domingão do Huck, Celso Portiolli, Domingo Legal. Celso, um beijo para você. Patrícia Bravanel, programa Silvio Santos, Fernando Fernandes, Karine Alves, Esporte Espetacular, ainda fazem sentido na grade ou estão ultrapassados para a nova geração? E a gente também fala de Fantástico, de João Kleber e tantos programas mas você colocou uma palavrinha que é assim, para a nova geração, né? É engraçado, minha filha tem 20 anos, né? Eu acho que assim, TV aberta no domingo é programa de auditório, ponto. E é comunicador, né? Independe da emissora, é comunicador. É pegar ali o microfone e ter gogó, como se falava, né? E a versatilidade de pensar aqui, mudar o que for, interagir, é isso, né? Você só citou aí comunicadores.
né? Então, eu acho que na TV aberta é comunicador. Minha filha, esses dias a gente estava conversando sobre alguns apresentadores. E ela falou, não, mas eu não conheço esse aqui. Eu falei, não, você conhece, é tal programa. Então, muitas vezes, o mais jovem não vai associar alguns nomes, mas já passou por aqueles programas. E o programa de auditório ainda é a grande atração do domingo. Programa de auditório. Eu também acredito muito nisso. Baseado em comunicador. Né? Comunicador. E eu falo assim, eu posso ser apresentador. Eu posso apresentar evento, eu posso apresentar programa de TV, eu posso apresentar jornal, eu posso comandar uma entrevista, mas talvez eu não seja o comunicador. O que é o comunicador? O comunicador é aquele que vai além. Ele apresenta o programa também, mas ele vai além, né? Então, Portiolli é um comunicador porque ele zoa dele mesmo. João Kleber é um comunicador porque interage, busca dentro de tudo ali, improvisa. O Luciano é um comunicador. A Patrícia está se formando como uma comunicadora. Então, é um outro estágio, sabe? Eu falo que o comunicador está acima do apresentador. Qualquer um de nós consegue... Não, qualquer um não, né? Mas uma boa parte consegue apresentar programas. Mas ser esse comunicador está acima para poucos. Eles são geniais. São geniais. São geniais. E por serem geniais, eles vão acertar, eles vão errar, eles vão fazer coisas boas, eles vão fazer coisas ruins. A gente vai amar, a gente vai odiar. Tem hora que você fala, como que ele faz isso? Mas pode ver, onde está, e cada um no seu lugar, cada um no tamanho da sua emissora, são os que geram comentários. E a gente precisa disso. Né? Eles precisam disso também para que essa vida seja muito prolongada, porque também esses comunicadores que eventualmente a gente só olha e ficam naquele mesmo ritmo, ou que estão sempre fazendo aquela coisa da boa vizinhança, também perdem muito. Eles só são apresentadores, né? O comunicador... Eu coloco um aí no meio que também eu dei hoje até como exemplo na minha live. O Faro... Qual que é o grande diferencial dele? Ele não tem medo da vergonha. Né? Ele fala, eu tenho que fazer isso? Ele se joga, ele faz, ele entrega. O comunicador é aquele que entrega o show. E a gente consome o show. Porque essa coisa do medo do ridículo é o que faz os caras serem extraordinários. E eu gosto dessa frase, que quando você perde o medo do ridículo, você reconhece o extraordinário, né? Você passa a fazer parte. Né? Eu vejo o João com tantos programas polêmicos, testes de fidelidade, e mesmo, o João teve aqui, mesmo Os Segredos, a bizarrice, essa coisa louca, movimenta muito a vida das pessoas. E o povo gosta, que é quem também faz a máquina girar. Tem o show ali, né? Você tem o show, você tem uma narrativa, e isso é o poder do comunicador, de prender. Você pode até questionar a história. Você fala, esse teste de fidelidade, será que é verdadeiro? A televisão a gente está questionando o tempo todo, né? Quantas vezes você vira e fala, é um game show, né? Quem aperta o botão primeiro? Você fala, puxaram sardinha para aquele ali. A gente entra, a gente questiona a TV, mas o comunicador tem o poder de trazer a gente para cá e falar assim, essa é uma história. Eu tinha um chefe, Fernando Vieira de Mello, um gênio do rádio, e ele falava que o rádio era uma grande mentira, mas muito bem contada, né? E em que sentido isso? Porque tinha uma grande narrativa, você faz recortes, né? E a gente tem esses recortes, né? A televisão, ela é uma história muito bem contada. O fato é esse, né? A televisão é uma história muito bem contada. A ficção, ela envolve tanto a gente que é isso que a gente quer. A gente quer falar, quero torcer para aquele mocinho, né? Você fica numa história, eu sempre brinco, eu falo assim, para. Esse para, é hora de você falar, calma, vem alguma coisa aí, né? E pode ser, às vezes, a revelação mais boba que tem, que você fala, mas você ficou preso. É a narrativa, é a história. Narrativa. Isso é fantástico de ouvir. Então, ainda fazem muito sentido. Ainda fazem muito sentido. Quem tem mais credibilidade hoje? O telejornal tradicional ou os portais independentes da internet? Eu ainda acho que, assim, você ter o trabalho jornalístico de apurar, de buscar os dois lados, ainda tem... É o jornalismo profissional. Mas esse jornalismo profissional, ele não precisa estar necessariamente vinculado a uma emissora de televisão. Pode estar num portal independente, né? Você só tem que ter a postura profissional, né? E a liberdade para... E acho também que você pode mostrar a sua opinião.
esse negócio de falar, não, o jornalista é isento, né? O jornal tem que ser isento. Não. Você pode... Nos Estados Unidos, a TV é muito madura nisso, né? Adoro isso. Ela tem o que é da direita, tem. o que é da esquerda, o que... E eles podem falar, se posicionam. né? E a forma como eles falam também é uma forma direta, mas tem uma descontração, tem uma construção de narrativa ali que você respeita, e se a opinião do lado for diferente, tá ok, mantém, eles conseguem manter essa classe, né? É isso. Eu acho que a gente está amadurecendo. A gente está caminhando para isso. A gente fica muito polarizado ainda. Então, na hora que esses polos estiverem um pouquinho mais no eixo aqui, acho que a conversa vai ser melhor. Mas ainda acho que é esse jornalismo profissional que é feito, não naquele que é irresponsável, que sai filmando qualquer coisa, não, mas que vai apurar, né? Porque muitas vezes, eu tenho questionado muito isso, né? Às vezes eu posso fazer um recorte seu, eu tô aqui, vi alguma coisa, fiz um recorte, nossa, essa é a verdade. E não é a verdade. Eu tenho que apurar. Porque, de repente, você só estava mexendo aqui na bolsa e eu falo, olha, ela pegou a bolsa de alguém. Não, você pegou a bolsa aqui para colocar aqui para dar lugar para a pessoa, né? Mas eu fiz um recorte da história, né? E esses recortes também são complicados, São complicados, né? São bem complicados. A gente vê algumas mídias se apoiando em falas que não quiseram dizer nada daquilo. Vou dar um exemplo, né? Esses dias saiu lá que na época que estava todo mundo naquele bebê reborn e tal, a Graciane Barbosa já resolveu, vai adotar um bebê reborn, vai ter um bebê reborn e tal. E aquilo virou notícia, né? E aí um amigo me ligou e falou assim, Vanucci, é brincadeira. Ela estava no programa de humor e fizeram, que é o Maurício Meirelles, que liga para alguém, né? Pega o seu celular e começa a fazer um trote coletivo ali, né? Falou, é uma brincadeira. Que ia entrar 4, 5, 6 semanas depois, né? Mas pegaram um recorte de um negócio e aquilo virou como verdade absoluta, né? E era uma zoeira, né? E era uma brincadeira. E que foi bom que também potencializou o programa e assim foi. Não, né? e ainda quando acontece isso, é muito bom. Agora, existem recortes da história que podem acabar com a carreira de alguém, que podem trazer um problema enorme. É muito irresponsável, né? Por isso que eu no meu trabalho como crítico, né, eu sempre penso assim, eu posso criticar o seu trabalho, mas eu não posso criticar você. Então, o seu pessoal é problema seu. Né? Eu posso olhar o seu trabalho e falar, ó, aqui é legal, aqui não é legal, esse é o caminho. E mesmo assim, a gente sempre tem que entender, né? Eu posso não gostar daquilo, mas tem quem goste. Olha que lindo isso. É isso, né? Você também tem esse Que bom esse que é respeito. assim, né? Que bom que é assim. Novelas clássicas ou novelas atuais? A dramaturgia de hoje perdeu força comparada dos anos 80 e 90? Se sim, por quê? Eu acho que a novela de hoje, ela tá... Primeiro que a TV já não é mais a unanimidade, né? Antes, lá, 80 e 90... Só tinha televisão, só tinha isso, né? Você parava para assistir porque você não podia rever aquilo, né? Hoje não, hoje ninguém vai mais parar para deixar de fazer alguma coisa numa sexta-feira para assistir o último capítulo da novela, né? Maria Bethânia foi... Qual foi a novela? Teve uma novela que ela esperou o último capítulo para entrar no show ali, terminar, né? Hoje não, ela vai, faz o show dela e pronto, depois ela assiste. A gente tem essa possibilidade. Mas eu acho que a novela de hoje, ela tem... Os autores de hoje, os mais jovens, eles têm menos medo da ousadia. Tem mais medo da ousadia, ao contrário. Os antigos tinham... Você pega um Silvio de Abreu, um Benedito Rui Barbosa, um Gilberto Braga, a Glória Pérez lá atrás, eles não tinham medo de provocar, de ir além, de virar para você e falar assim, deixa eu te mostrar, além dessa salada de fruta aqui, né? E às vezes, o Silvio de Abreu me contou isso, né? Que lá na Próxima Vítima, ele colocou uma família classe média negra e botou um casal homossexual, né? Um casal gay. E aí, o Boni virou e falou, não coloque esses meninos, vai ser muito... A sociedade não vai aceitar. Ele falou, não, tá bom, então eu não vou colocar eles como casal. Vão ser amigos. E eles foram amigos e se apaixonaram, né? E aí, precisava fazer o público abraçar esse casal, né? Então, ele foi criando, não botou beijo, ele botava um abraço, um carinho, mas assim ainda ficava, será que é amizade, será que não é? E aí, a revelação de que eles estão... Tem um namoro ali, e ele usa a Suzana Vieira, que é a mãe de um deles,
para falar da aceitação. Ela também mostra, não, eu não aceito, não sei o que lá. E depois ela, não, o meu filho tá amando. Olha, o caminho que ele fez para chegar num ponto que o próprio Boni falou, não, talvez não dê certo isso, porque as pessoas não aceitem. Mas eles tinham coragem de construir uma história e falar, vou convencer você de que essa história é boa, né? Isso, e foi fazendo. Então eu acho que hoje os autores, eles precisam um pouquinho mais disso, sabe? De pensar, não ter medo da crítica, não ter medo do público não gostar da história, de você ter que recontar a história. Eu acho que a novela foi Avenida Brasil, da Bethânia. Da Bethânia, pode ter. Se não foi a Avenida Brasil, foi uma... A Avenida Brasil foi a última novela que parou, né? Que parou. E você falou uma coisa importante agora, não ter medo da crítica. O politicamente correto tornou a vida de todo mundo um tremendo de um inferno, ou o politicamente correto traz uma possível aceitação daquilo que deixava as pessoas chateadas, é o certo. Porque eu acho que muito desse medo da não aceitação vem do que é politicamente correto. Eu acho que tem um medo do cancelamento. Cancelamento. Né? Porque assim, você fala assim, eu vou colocar aqui tal história, vão cancelar minha novela, vai cair a audiência. Se eu falar isso na minha rede social, é polêmico, Então as pessoas foram criando filtros, né? Eu acho que é mais do que o politicamente correto, né? A gente coloca, às vezes, muito ali no... É o medo do cancelamento. Né? Então você fala assim, eu não vou expor isso porque uma parte vai me cancelar. Eu vou expor isso para conquistar uma parte. Né? Agora, também o politicamente correto tem algumas vantagens. Né? A dramaturgia da brasileira, e isso não é exclusivo da Globo, foi de uma forma geral, sempre retratou o evangélico de uma forma caricata. E de um tempo para cá, isso virou natural. Né? Então você tem personagens que vão na igreja e que conversam com o pastor e não mais só a referência católica. Né? Isso é bom, é um avanço. Né? Porque realmente ficava uma coisa caricata de falar que era aquele cara bitolado, né? Que deixava o cabelo crescer. Não, retrata hoje... É fé. A fé, ponto. Né? E o respeito da fé. Então, está dentro desse politicamente correto que é um grande avanço. Né? E a Rosane Svartman é perita nisso, né? Quando ela fez o Vai na Fé, todo mundo falava, é a primeira protagonista negra e evangélica. Aí eu falei, isso é o de menos. É uma mulher que está contando, uma mulher atual que está contando a história dela. Sim. Né? Se ela é preta, se ela é branca, se ela é evangélica, se ela é católica, isso é o que menos importa. A fé dela é o que menos importa. O que vale é ter uma história boa, retratar aquela mulher. Essa personagem. Né? E aí, não, mas ela está fazendo isso para conquistar um público evangélico. No final, ela fez um casamento, o noivo era da Umbanda, a noiva é evangélica, e os dois casaram. E retrataram o que é o Brasil. O Brasil não é isso? Quantos casais você conhece, né? Que um tem uma religião, o outro tem outra religião, e assim vai, né? E a gente, esse sincretismo, né? Conseguiu, não teve o medo do cancelamento. E foi lá e construiu uma história bonita. Esse medo do cancelamento, só insistindo mais um pouco nesse assunto, que eu acho importante, porque eu acho que esse medo do cancelamento é um medo que todos nós temos, inclusive enquanto profissionais, né? Eu, como jornalista, às vezes quero me posicionar em alguns momentos e penso e repenso, porque conquistar os seguidores, conquistar as pessoas que se inscrevem no nosso canal, conquistar uma audiência é uma construção, às vezes, dolorida porque a gente demorada, a gente passa por muitos momentos. E claro que a gente não quer deixar de lado aquilo que a gente conquistou. Então, acho que o cancelamento passa. Mas eu também acho que existe uma construção, né, Vanucci? E essa construção precisa de tempo. Sim. Se você gosta da pessoa e a pessoa se posicionou, dá um tempo. Porque, de repente, a história vai trazer isso como verdade ou isso como uma possibilidade de pensamento. Eu acho que essa coisa do cancelamento, eu tenho fé, tá? Que as coisas comecem a ter um outro olhar, que as pessoas esperem um pouco, sabe? Respirem, assim, não, peraí, deixa eu entender. Você sabe que eu adoro conversar com o contraditório. Eu adoro, assim, eu tenho o marido da minha sobrinha, ele tem um pensamento
político e de um olhar do mundo muito diferente. Ele é muito objetivo, muito cético, menos romântico na vida, assim, é muito determinado, assim, né? E eu adoro conversar com ele, porque ele tem olhares diferentes do meu, né? E eu sempre saio dali de uma conversa de uma forma muito enriquecida. E é um negócio que um respeita muito o outro, né? Eu adoro isso, eu adoro quando você me traz uma vivência diferente, porque tem um dia a dia diferente, porque tem uma religião diferente, porque tem uma filosofia diferente. Você começa a aprender, eu falo assim, pô, olha que interessante que a pessoa traz daqui, né? Eu acho que se a gente se despir de alguns preconceitos e preconceitos, a gente vai ampliar muito, né? E a televisão, ela tem esse papel. E quando eu falo da televisão, eu acho que é do audiovisual, né? Nós, como os meios, né, como os médiums desta grande comunicação, a gente não pode... A gente tem que estar aberto a tudo mesmo. Você tem que ouvir o diverso, né? Sim. E pensar sobre isso. E né? a gente fica muito melhor. Eu leio muito Rubem Alves, gosto muito. E ele sempre traz isso no meio da leitura, da palavra escrita. Ele traz essa curiosidade, assim. Quanto mais a gente conhece sobre as pessoas, e principalmente sobre amor, né? Porque a gente precisa amar muito o que faz, amar muito o outro, amar muito a escuta, para a gente suportar ou superar tudo que a gente vem vivendo de transformação. Porque as transformações, elas batem na nossa porta e não perguntam se a gente está apto a fazer ou não. A gente simplesmente vai fazendo. A gente está num mundo onde tudo está se transformando. Não é assim, a comunicação está se transformando, a televisão está se transformando, o comportamento está se transformando, a gente vive num eterno pêndulo, né? Você fala assim, tem um momento que o mundo está mais liberal, tem um momento que o mundo está mais conservador, tem um momento... E é isso. E a gente tem que estar maleável o suficiente para entender e dar oportunidade a todos. Né? E cada dia menos um dia de vida ou mais um dia de vida, porque a gente está vivendo mais, a gente está trabalhando mais. Eu imaginava, né? Eu estou com 54 anos, eu imaginava, sei lá, aos 40, eu falava, quando eu chegar aos 50, eu vou tá tirando o pé, vou estar trabalhando menos. Eu estou trabalhando muito mais do que eu trabalhava aos 40 anos. Você conheceu Hebe Camargo. Sim. Né? Hebe Camargo nunca parou. Nunca parou. O que, né? E eu falo nunca parou porque ela continua viva para todos nós. A impressão que eu tenho é que segunda-feira eu vou ligar a televisão e a Hebe vai estar lá, né? O Silvio também, a mesma coisa. Os grandes comunicadores mostram isso, assim, né? A Hebe, ela foi ficando cada vez melhor, cada vez mais ousada, cada vez mais com um olhar mais preparado, sabe? Assim, eu falo que ela é minha grande referência. Quando eu falo assim, eu falava que há 60 e poucos, eu lembro quando eu fiz minha primeira previdência, o gerente falou assim, vamos colocar aqui uma meta, quando que você quer? Eu falei assim, 65. Eu falei, não, 60, eu vou parar antes, assim. Hoje eu tô com 56. Aí eu viro e falo assim, mas o que eu vou fazer aos 80? Como é que eu vou estar aos 80 diante da nova tecnologia? Porque estaremos trabalhando juntos. E lá naquela época, eu lembro lá atrás, eu bati, era máquina de escrever, né? Sim. Máquina de escrever, a notícia demorava para apurar. Eu lembro, teve uma vez, Fernanda Montenegro estava em São Paulo, né? E aí, não tinha muito assessor naquela época e tal. E aí falaram só, ela tá numa loja na Rua Augusta, né? Comprando roupa, tal. Aí eu peguei lista telefônica. Que hoje em dia, se você chegar hoje para um jornalista de 20 e poucos anos, de 20 a 30 anos, falar, olha, a Fernanda tá lá na Rua Augusta. Em 2 segundos ele vai botar lojas na Rua Augusta, que o chat GPT lá vai trazer todas as possibilidades. A gente tinha que ir lá na lista telefônica, eu saí ligando, loja por loja, até achar. Aí a gerente falou, não, ela tá aqui, mas eu não posso. Não, mas a jovem... Consegui falar com a Fernanda Montenegro, ela entrou no ar e falou da peça dela, da estreia dela, tal. Assim, era um tipo de jornalismo, né? A gente teve que se adaptar. A busca pela notícia. Hoje a notícia até chega. A notícia chega até você. Tudo. Né? Hoje a gente está aqui num lugar que, imagina que, assim, quando eu me formei, você tinha 4, 5 emissoras de rádio, 3 que faziam jornalismo na TV, né? Você não tinha muitas possibilidades. Hoje você tem inúmeras possibilidades. Você faz aqui um programa muito maior, às vezes, do que muitas outras emissoras. Você não precisa ter um estúdio do tamanho do Projac.
você pode fazer histórias com celular. Com bons profissionais, com tecnologia, com, né, uma boa história, a gente conta... A gente só tem que estar conectado com o tempo. A gente faz coisas muito boas. Última pergunta desse nosso quadro é humor na TV. Os programas humorísticos foram cancelados pela sociedade ou perderam espaço porque não souberam se reinventar? Eu acho que eles... Eu acho que tem dois lados aí. Muitos não souberam se reinventar, né? Porque também o humor está nesse lugar ali, né? Ele é cancelado, ele é pressionado pelo politicamente correto, mas também precisa dar um passo. Qual é esse novo passo? O que você traz como novo humor? O público também tem que dar chance ao novo humor, né? Eu acho que ainda a gente vai tem um limite ali muito tênue do que eu posso brincar, fazer uma piada com você e que não te ofenda, né? Eu faço uma piada que não vai te ofender, onde eu te ofendo, sabe? Ainda é muito... Esse novo limite está muito difícil. E né? o que você acha desse limite? Eu sempre prego pelo respeito, né? Então, se eu, na minha crítica, eu falo assim, eu não posso ir no seu pessoal, né? Eu tenho que ir até aqui. E também uma lição que eu tive de Hebe Camargo. Uma vez, logo quando ela foi para a Rede TV, não lembro qual quadro, eu fiz uma crítica, eu falei, pô, isso aqui tá copiando não sei o que lá. A Hebe me ouviu na TV Gazeta, né? E aí, tô numa pizza lá no Faustão, a Hebe do outro lado, assim, do coisa, ela foi olhando para mim, foi fazendo assim, ela virou e falou assim, tô muito brava com você. Eu falei, pô, por que, Hebe? Né? Ela falou assim, porque você falou uma coisa errada sobre o meu trabalho. E você não tem o direito de falar uma coisa errada porque você conhece a história. Né? Este quadro, que muita gente faz já, eu fui a primeira a fazer lá na TV Record. Esse Mundo é das Mulheres. Ela falou assim, então, não é... Uma cópia. Então é uma cópia. Eu fiz lá. Né? Bom, me coube no outro dia entrar no ar, na rádio, e falar, olha, gente, eu falei um negócio, estava errado, a própria Hebe me corrigiu, tá? Lá falei também na TV, né? Tinha falado na TV. A Hebe assistiu, no outro dia ela mandou uma caixinha de bombom e parabéns. Era só isso que fofa. Que mostra que é isso, né? É? Porque realmente... E você foi um lindo também de assumir e falar ali, porque então, isso é uma tremenda... resposta profissional. E aí é onde eu volto para o humor, né? A gente tem que tentar testar mas sempre a gente vai encontrar esse limiar assim, o que me ofende, né? Onde que é, né? E se a gente passar, a gente tentar recuar. Eu também acho que esse desrespeito, aquilo que traz uma dor, é difícil você considerar como engraçado, né? E que pode jogar pra gente também, jornalista, né? Quando você está escrevendo, falando que você tem o poder, né? Você acha que você pode, mas você também tem que ver o que você gera na outra pessoa, né? Eu gosto muito, quando eu trago os meus convidados, a gente se preocupa com tudo, né? Assim, desde a locomoção para chegar até aqui, e com catering, uma coisa gostosa para, né, para você... ali o teu paladar ser testado e tal. E eu gosto de conversar sobre as coisas que o outro gosta de conversar. Eu acho que essa coisa do ritmo, esse jogo gostoso, porque isso fica para sempre. E aquece o nosso coração. Quando você entra muito para perguntar coisas que doem, a não ser que, né, que o meu interlocutor fale, não, eu gosto de falar sobre isso, é importante, vai dar um corte bacana, vai dar visualização. Porque se não for assim, deixa de ser confortável para ficar desconfortável. E o desconfortável, ele ressoa só depois, quando você vai dormir, quando você está dirigindo, vem no teu coração falando, puxa, não precisava ter passado por aquilo, né? Mas você sabe que o Jô Soares, Marília Gabriela faziam as perguntas mais contundentes, né? Porque eles sabiam criar, e aí a pessoa abria... atmosfera. A pessoa abria para chegar nos lugares mais difíceis ali, né? Assim. Chegaremos agora em lugares mais profundos. Eita, no quadro Falando Sério. Você sabe cantar Falando Sério do Roberto Carlos? Falando sério. Eu sou desafinado. Meu pai era músico, né? Seu pai era músico? Meu pai foi do Trio Maraiá, publicitário e tal. Fez muitos jingles. E aí,
eu lembro que era eu e meu irmão, né? Meu irmão é afinado. Aí meu pai falava assim, olha, vocês podem formar uma boa dupla. André, você canta. E Zé Armando, você escreve bem, então faz as letras. Eu falei, ó, tá vendo? O compositor ganha muito dinheiro, né? Talvez muito mais do que eu. Foi aí que começou essa afinidade com as palavras. Com as palavras. Eu sempre gostei muito de escrever, né? Meu pai era poeta, também escrevia e tal. Então, mas cantar é uma lástima. Bem, também você não precisava, né? Não dá pra ser bom em tudo, né? É verdade, Vamos lá. Vanucci, você tem uma carreira incrível, foram anos na Jovem Pan, 25 anos de Jovem Pan? 25, 26 anos. Depois, 16 anos de Troféu Imprensa. Acho que mais. Sabe por quê? Eu voltei agora, eu e a Sônia, a gente estava fazendo as contas. A Sônia é a que tem mais tempo de Troféu Imprensa, o que estava lá na bancada. Sim. Eu acho que foram umas 17, 18 edições, assim. Eu tô velho. Mas tive a honra de fazer com o Silvio, aprendi muito ali. Você também trabalhou muito tempo com o Faustão. Fez muito tempo de produção, 8 anos ali com ele. Se eu te perguntar, qual é o maior erro que as emissoras estão cometendo hoje? Você saberia me dizer? Assim, é muito contraditório o que eu vou falar, mas o que eu acho que, assim, o grande erro é você abrir mão de grandes talentos, porque o brasileiro, ele assiste não o Jornal Nacional, ele assiste o jornal do William Bonner. Tanto que, muitas vezes, quem critica o editorial da Globo, critica o William Bonner. Não é o Jornal Nacional, é o Bonner. Né? Porque a gente, né, cria a persona ali. Então, eu acho que assim, a TV abre mão de muitos talentos, de pessoas brilhantes, né? Que custam mais caro, que, enfim, né? Mas, ao mesmo tempo, não dá para ficar só olhando para o passado. Então, tem que usar desses grandes talentos para olhar para frente. Eu acho que é esse o grande erro da TV. A TV está tentando fazer isso, né? Tanto que a Globo foi lá, rebuscou, né? Está recontratando muita gente que ela tinha colocado como contrato por obra aberta, né? Porque realmente faz falta para o grande público esses atores consagrados, né? Sim. A gente gosta de assistir. A atual novela, a Dona de Mim, a gente aplaude Sueli Franco, que tem 90 anos, 80 e tantos anos. Né? A gente aplaude Tony Ramos, está todo mundo sentindo falta. Pô, como que foi matar Tony Ramos na novela, o Abel? Né? Porque é um ator consagrado, né? A gente gosta dos nomes que a gente está acostumado. Claro que precisa também caminhar para frente, né? Trazê-los em novas histórias, né? Então, eu acho que falta muito disso, né? A gente tem os grandes comunicadores aí, e muitas vezes você vai dando menos espaço para esses grandes comunicadores. E tem, o que eu aprendi com o Fausto, eu acho que a televisão, ela tem... o gravado, ele te dá mais recursos artísticos. Você pode tirar gorduras, você pode tirar erros, e você pode corrigir. A edição traz né? Você pode corrigir até importante. A luz, né? Mas ainda, quem sabe faz ao vivo. Quando você põe o ao vivo na TV, quando você põe esse comunicador para falar, correr o risco ali de tropeçar. O bom comunicador adora o ao vivo por isso, porque ele está na corda bamba e ele pode cair a todo momento e isso aumenta a adrenalina dele. Eu acho que falta isso na televisão. Eu gostei muito do que você me falou aqui nos bastidores na hora que a gente se encontrou sobre o João e eu queria que você falasse. Eu tive várias conversas, né, com o Fausto. Eu já conhecia o Fausto antes de trabalhar com ele, né? Ele me assistia lá no Todo Seu, ouvia na Jovem Pan e tal. E aí um dia ele falou pro Rony, não, traz ele aqui e tal. E aí, né, ele respeita muito o meu trabalho como jornalista, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar com ele, aí mais eu tinha oportunidade, não na hora de gravar, não na hora de fazer o ao vivo, trabalho é trabalho, mas a gente tinha momentos de almoçar, de café, né, outros momentos que o Fausto contava as histórias lá. E aí eu perguntava tudo mesmo, falava, Fausto, e tal coisa. E aí eu lembro que uma vez a gente estava conversando sobre os nomes do domingo, né, assim, de comunicadores, né? E ele falou assim, olha, um grande nome para o domingo é o João Kleber, né? Ele falou assim, ele é um artista completo, né? Ele lembra, e ele falava do jogo da velha, né? Que o quanto que precisava ter o improviso, né? Porque um programa, os bons apresentadores, ele joga a bola para você, né? Para você cortar.
né? E é isso, é a troca, né? Então ele falava muito disso, ele falava assim, pô, eu jogava a bola, ele pegava essa bola redondinha e devolvia maior, sabe, pro lance maior. Então ele se falou, é um grande nome pro domingo. Ali. Fica aí registrado. É. Esse monstro falando sobre João Kleber aos domingos na TV. Eu também concordo com você, porque João é demais. Eu tenho... Não é só o fato de ser mulher e, claro, ser fã, mas eu tenho orgulho da trajetória do João. João é um grande comunicador e ele tem essa agilidade. Eu acho que às vezes as pessoas ficam muito presas no teste de fidelidade, né? Sim. Ou nas histórias ali. Eu, se fosse dono de TV, ou diretor artístico de TV, se tivesse o poder, né? Eu contrataria o João para fazer o primeiro programa dele na Rede TV. Lembra que ele misturava o humor? Eu acho muito bom, com uma plateia incrível, né? Um grande showman, né? Então, ele trazia o personagem feminino dele, que agora não vou lembrar o nome. Charlotte Pink. Maravilhosa. Né? Ele trazia isso, ele fazia entrevista, ele era um... Tinha banda plateia, tinha tudo. Gente, era muito legal. Que me lembra muito um programa que uma vez eu assisti na RAI, que a RAI faz grandes programas de auditório, fazer aquelas arenas, né, ali. E tinha um comunicador que era bem isso, assim, era esse cara que conseguia trazer o humor, que conseguia entrevistar, que era esse showman, sabe? Eu no dia que eu tiver a TV do Zé Armando, eu contrato o João para fazer esse programa. Fechado, maravilhoso. Fechado, amei isso. Vou aproveitar esse gancho para perguntar o seguinte, qual programa da televisão brasileira que você acha que deveria ainda estar no ar que não está mais? Não sei, sabia? Eu acho que assim, se acabou, todo o programa tem o seu começo, seu meio e seu fim, tem uma vida útil, né? Então que termine no alto, né? Eu acho que eu não... Não tem nenhum. Sabe o que eu sinto falta? Não sei se faz sentido ainda, mas eu sinto falta, porque foi uma época muito de ouro, assim. Os programas que traziam os cantores. Mas ainda é que hoje tem muito playback e tal, fica, né, complicado. Mas assim, era muito legal a gente... Sabe que tem uma lenda que falam que música na TV derruba a audiência. E é mentira, né? Você tem que saber fazer essa música, né? Botar a música por botar a música, né? O legal é você vai levar a Alcione, pô, você tem uma entrevista com a Alcione, você tem, né? Você tem que empacotar isso, né? Sim, porque hoje tem uma forma de fazer, né? Mas eu gosto desse espaço da música para a TV. Agora, mas não vejo mais o Globo de Ouro. Adorava o Globo de Ouro. Eu também. E ainda mais quando era um presente saber quem apresentaria, né? Mas hoje, por exemplo, esse Globo de Ouro tá no Spotify, né? Você entra lá, você sabe a lista dos mais... Né? Por isso que assim, a gente tem que sempre pensar... O SBT hoje, ele fala muito assim, eu quero o SBT raiz, né? E olha muito para o passado. Eu tenho uma analogia que é assim, né? Eu acho que toda emissora de TV tem a sua raiz, né? Então, o SBT raiz está lá. Só que os galhos estão mais velhos. Você tem que cortar, você tem que podar esta árvore para dar novos brotos. Então, você vai ter uma raiz forte com novos brotos, né? Então, eu acho que é bem isso. Continua a essência, mas os galhos foram substituídos, né? Você vai... O novo tem que entrar, né? Bem, já que a gente está falando sobre mudanças de grades, sobre o que tem que ficar, o que tem que voltar, você falou agora há pouco do William Bonner. César Tralli está entrando para o Jornal Nacional. E você disse, quando alguém reclama do jornal, não reclama do jornal, reclama do William Bonner. Será que agora vão pegar no pé do Tralli? O que você acha? Talvez pegue. Para, não vai responder agora, porque vou dar um recado, vou aproveitar esse jargão do meu marido e vou aqui dar um recado, volto já. Vamos só ver a resposta de Vanucci, presença honrosa aqui hoje no programa Pode Mais. Chegou a nossa hora delícia. Um café que vai além do sabor, traz na xícara empoderamento e sustentabilidade. Vocês já conhecem? É o café Cooper Prata Mulher da Cooper Cuesta. É muito mais que uma bebida, é empoderamento na sua xícara. Com torra média, aroma de anis, chocolate, um sabor marcante de licor de cacau, é uma experiência única. Orgânico, fair trade
e produzido por mulheres agricultoras. Ele une qualidade e sustentabilidade, transformação social. Cooper Prata Mulher. Tradição, força e propósito. E eu amo esse momentinho, que é o momentinho que eu como uma bolachinha com goiabada. Cooper Cuesta. Cooper Prata, sem dizer, gente, que essa embalagem é muito linda. Bora para saber o que Vanucci falou? Agora sim, Vanucci, me conta. Você acha que vão pegar no pé do Tralli? Talvez. Mas é que o Tralli também tem... É óbvio que ele vai ter que refletir a linha editorial da Globo, não tem como. Ele vai comandar também os debates presidenciais, e aí não tem como, ele está no foco disso. Vão pegar. Mas o Tralli, ele tem o tipo de comentário dele entra na parte política, mas eu acho que ele tem o peso da voz é outro, né? O Tralli eu comecei praticamente junto com ele, assim, a gente começou no mesmo ano na Jovem Pan. O Tralli é um cara extremamente talentoso, um jornalista CDF demais, sabe, aquele que vai ver a matéria dele, vai ver se está certo, ele é muito dedicado. Eu vejo o Tralli como um homem que o trabalho é uma extensão da vida pessoal. Aquilo que ele é na vida pessoal, ele é no trabalho, ele é com o porteiro, ele é no shopping. Então, ele é dedicado, ele é íntegro, ele é inteiro. E ele é muito, muito educado. Ele fala com todo mundo, O Tralli, quando eu estava lá na Globo, a gente brincava, né? Que ele saía do jornal... Na época, ele estava no SPTV, né? Então, ele saía da redação lá do lado do jornalismo, passava, almoçava, tal, aí tinha que ir para Globo News do outro lado, né? Então você fala, ó, o desfile do Tralli. Aí ele parava, elegante, cumprimentava as pessoas, né? Elegante, sempre. Uma família linda, a gente torce muito, deseja muito sucesso pro Tralli. Eu agora quero falar sobre a biografia da televisão brasileira. Você sabe que eu entrevistei o Flávio Rico na minha primeira temporada do Pode Mais, quando éramos só podcast lá na Isto É. E ele autografou o volume 1, você vai autografar o volume 2, fazer uma dedicatória para mim. Mas eu fiz uma pergunta para o Flávio, como foi escrever? Ele falou que foi uma loucura para vocês dois. Foi. E o pessoal já está pedindo o terceiro volume. Mas a gente tem que pensar muito... Foram 4 anos, quase 5 anos de trabalho desse livro, porque a gente fez... Nossa, acho que passou de 500 entrevistas oficiais e mais as entrevistas... Que eu falo que não eram entrevistas oficiais, mas que nos trouxeram muito... Imagina que eu venho aqui, falo, eu vou fazer a entrevista com você. Aí eu tô conversando aqui com sua turma, e cada um vai contando uma história ali, né? Aquilo vai ficando pra gente trazer. Então, é um livro que eu falo que assim, a gente resgatou, a gente conseguiu botar no papel, criar um documento do que era lá no começo, que ficou na memória das pessoas, né? Todo mundo falava assim, o Chateaubriand foi lá e quebrou a câmera porque ele pegou a garrafa de champanhe, bateu na câmera e a câmera quebrou. E essa história o Lima Duarte conta e virou a grande verdade. A Lolita Rodrigues falou, opa, não foi bem assim não, a Chateaubriand não era doido de quebrar as coisas. Que loucura, né? Gente. Ela quebrou realmente a câmera. Se criou esta lenda porque o Lima é um excelente contador de história e virou uma verdade. Né? Então está no livro essa contradição. É um trabalho, eu falo que esse livro, ele me criou uma dívida com a vida. Né? Por quê? Porque aqui eu tive contato ainda com os pioneiros. A gente teve Eva Vilma, a gente teve Lolita Rodrigues. A gente não entrevistou a Hebe para o livro, mas tem histórias da Hebe porque eu pude conviver em alguns momentos com a Hebe. Então, Vida Alves, o Lima, Inesita Barroso, Lolita Rodrigues, um monte de gente que hoje já não está mais com a gente, que eu tive privilégios de chegar lá e ficar horas conversando. Né? O Benedito Rui Barbosa, o Flávio, fui eu e o Flávio, a gente foi entrevistar, era 1 hora de duração. A gente ficou, acho que umas 4, 5 horas. Porque a gente falou assim, como é que você começou a escrever para a televisão? Ele falou, vocês têm um tempinho? Eu preciso voltar na minha infância. E ele voltou na infância. Deus. E aí, levou 1 hora ele contando como ele chegou, né? Aí eu falei, caramba, eu compreendi todas as novelas do Benedito Rui Barbosa. Porque todas as histórias do Benedito passam... Tem um resgate. Passa pela relação de pai e filho. E tudo passa pela relação de pai e filho dele. O Benedito,
Ele era tímido, né? Morava no interior lá, acho que era Paraná nessa época. O pai tinha uma mercearia e ele era o único que ali sabia ler naquela região. Então, à noite, ele ia lá e a mercearia do pai dele era quase que um mercado, imagina, a única da cidade. Então, vendia todo mundo ia lá. Frutas, alimentos e tal, mas vendia livros, vendia revistas, vendia outras coisas. Então ele ia, pegava o livro, tirava da capa, do embrulho, né? Abria e começava a contar a história. Né? E ficavam aquelas crianças ali em volta. Né? Na hora que ele via que estava todo mundo interessado, ele falava, a gente continua amanhã. Pai, parava, marcava inteligente, o livro, mas que entregava lá, cedo. Né? E aí ele criou o capítulo, né? O gancho, né? Toda noite ele criava um gancho ali. Então, você começa a entender a história, né? E aí, eu falei assim, caramba, a gente pegou esses pioneiros, mas também a gente conversou com as pessoas mais jovens que estão fazendo televisão agora. E eu falei, eu preciso contar, eu preciso, se a vida me proporcionou ouvir os pioneiros, me criou a obrigação de eu contar isso para outra geração. Eu virei o meio, sabe, assim, então, eu e Flávio, a gente sempre fala isso, né? A gente fala, a gente tem obrigação de contar. E aí, e o livro, eu vou até botar aqui onde dá para pegar aqui, porque isso significa muito. Essa capa é Hans Donner, né? O Hans Donner que fez a capa. Né? Maravilhoso. Então, na verdade, é aqui, para poder entender. Vai ser assim, A TV começa preto e branco, passa pela cor. A história da televisão está nessa capa. Passa pela cor e aqui vai entrando no digital, que é o HD, né, é o branco. Né? Então entra aqui, que não é bem um branco, né, é um branco platinado ali, tem, né, que é a luz que a gente chega na super definição e ela volta para a essência dela. Né? Genialidade de Hans Donner. Genialidade de Hans Donner. Aqui, vamos... Essa visão apurada. Você também tem uma metodologia de escrita, porque o Flávio me disse que ele se obrigou a escrever todos os dias, nem que fosse, assim, um parágrafo, para não perder o raciocínio, para não perder. Você também tem isso? Você também se obrigou a escrever diariamente? Aqui ninguém sabe dizer qual é o capítulo que eu escrevi, qual que é o capítulo que o Flávio escreveu, porque a gente conseguiu ter... essa sincronicidade. A gente teve um negócio fantástico. Chegava assim, né? Ele trazia, às vezes, ele falava assim, revisa o meu. Eu mandava para ele, revisa o meu, né? E você ouvia a voz dele? Ouvia a voz dele. E a gente conseguiu a métrica igualzinha. Assim, a métrica está muito parecida dos dois ali, né? Eu sei quais são as minhas partes e quais são as dele e onde está tudo misturado ali, né? Mas a gente criou esse método. Eu sei que no final veio, precisa lançar o livro, vocês precisam me entregar. E eu escrevia de madrugada. Eu trabalhava de manhã na rádio, de manhã e à tarde na rádio, ia para a TV, né? Chegava em casa à madrugada, escrevia para dormir 4 horas. Você sempre trabalhou muito. Capricorniano, né? Capricorniano, a essência é o trabalho. Você tá rico já? Não. Pior é uma lenda isso. Essa dica. Eu acho que quem mais trabalha é o que ganha menos, entendeu? Porque gasta trabalhando muito, eu acho que é isso. Adoraria, tá? Não, mas assim, não posso reclamar da vida. Graças a Deus eu tenho uma vida que dá para dar conforto para minha esposa, para minha filha. Ali minha filha faz medicina, então tá. Ufa, saiu da área de comunicação, né? Que é uma área sacrificada, né? Sacrificada. Eu tenho 2. O João Felipe, 23, fez Belas Artes, fez... ele começou num curso e daí ele passou para o outro. Ele começou com rádio e TV e depois fez artes cênicas. Trabalha com o João e trabalha bastante também, o João Felipe. Esse crime eu não cometi, tá vendo? Né? Assim, a gente já vai colocando novas gerações na comunicação. Esse crime eu não cometi. E o João Pedro faz direito. Mas eu vou dizer... Tá vendo? Já foi para outro caminho. É bom porque daí ele pode, né, livrar a gente de algumas frias. Antes de ir para o meu próximo quadro, que é Quem Disse Isso na TV, vamos ver se você vai acertar tudo. Minha memória anda fraca. Quero que você dê o seu @. @Javanucci, J-A, Vanucci com 2 N's, 2 C's, em todas as redes sociais. E onde a gente te ouve?
As lives você faz todos os dias? Eu faço no YouTube, no canal do Vanucci, é @NoPlayNews, mas se botar lá no Google, canal do Vanucci, chega no meu site, que é canaldovanucci.com.br, e nas minhas lives, o canal em vídeo, eu tenho todo dia a coluna do Vanucci às 9 horas da manhã, às 8 horas da noite tem a edição da noite que eu faço um resumo do que aconteceu ali. Toda quarta-feira tem uma super live que eu reúno ali uma turminha ali que fala de televisão. A gente fica quase a noite inteira discutindo TV. E tem o que eu falo que é meu xodó, que é o Vanucci Responde, que aí as pessoas começam a mandar pergunta e o que eu souber eu vou respondendo. O que eu não souber eu vou atrás e trago ali depois a resposta. Então vamos lá. Quem disse a televisão é uma máquina de fazer doido? Não lembro, não. Quem disse? Me ajuda nessa cola. Lima Duarte. Lima Duarte. Lima Duarte foi um dos grandes artistas desse Brasil. Ele é muito completo, né? Muito. Porque ele é um diretor, na verdade ele é um sonoplasta, que virou diretor, que virou produtor, que virou ator. Ele Completo, é incrível, incrível. Você vai ter que me ajudar nessas colas. Porque, Lúcido. Lúcido. Alô, Terezinha. Chacrinha. E agora com vocês, o auditório mais animado do Brasil. Silvio Santos? Não. É dia de festa. Gugu Liberato. Saudade dele, saudade. Se não é ao vivo, não tem graça. Esse tem que ser... Posso falar que... Não, mas o Faustão falaria quem sabe faz ao vivo. Se não é ao vivo, tem que lembrar todo mundo que era ao vivo. Não sei. Essa daqui foi inventada, você É? tá certo. Tá inventada? Tá inventada. Ó a pegadinha que fizeram. Ai. Alô, dona de casa. Alô, dona de casa? É. Quem que é a apresentadora que fala assim de manhã? Alô, Ana Maria. Muito bem. Ana Maria. Que é, assim, com todo respeito, assim, não é a nova Hebe, mas eu acho que a Ana Maria chegou naquele lugar que a Hebe chegou que podia falar tudo, sabe? Assim, que poucas podem. Rita Lee podia isso, né? Rita Lee podia ir até no saia justa e ficar calada só fazendo o crochê dela, que já bastava. Já era muito, Já era muito. Vamos lá. Vamos ver aqui. O bom humor é o único roteiro que nunca falha. Aí foi alguém de humor isso daí, hein? Ajuda dos universitários? Posso pular a carta? Qual que é? Pode pular. Não, mas quem que é? Revela pra Esse gente. aqui não tem, tá inventada também. Olha a produção, pegadinha. Essa produção. Ó, nossa produção. Pode revelar o segredo. João Kleber. Ô, louco, meu! Faustão. Meu querido. Você vê como é interessante, né? A TV cria bordões que vão ficar pro resto da vida, que entram pro nosso dia a dia, né? Você vai, quantas vezes fala, ô louco, meu. Você tá... É o poder da TV. Vanucci, eu quero a sua nota para o meu desempenho aqui no Pode Mais. 10. E por que 10? Porque a gente conversou, né? Por mais que tivesse um caminho traçado de onde você quer sair, para onde você quer chegar, e TV é isso, podcast é isso, né? A gente tem um caminho a ser traçado. Toda a nossa conversa aqui foi troca, né? Assim, foi... Né? Você jogava a bola, eu jogava a bola, e é isso, né? 10. Olha, eu não sei se você saiu mais rico desse nosso encontro. Com certeza. Mas eu, certamente, saí mais rica e me sentindo extremamente privilegiada de você ter aberto um horário na tua agenda, deixado de almoçar para estar aqui com a gente. Não, o privilégio é meu, o privilégio é meu. Eu gosto de conversar, eu gosto de trocar ideias, eu gosto de pessoas que fazem isso que você faz, de conversar, de estar aberta para descobrir o outro. Muito, muito obrigada por isso. Eu que agradeço. E o Pode Mais é seu. Eu venho, só me Pode chamar Mais que eu venho. é seu. Pode me chamar mais que tô aqui. Pode chamar mais? Pode chamar mais. Perfeito. Adorei, acho tudo isso aqui muito bonito, muito gostoso, muito confortável. Agora eu vou poder comer. Isso mesmo. Porque eu não como antes de falar. Isso, então bora. Eu vou fazer esse lanchinho junto com você e vou pro meu sofá.
No sofá do Pode Mais, ela, Juliana Conte, que é sexóloga e psicóloga. E hoje a gente vai desmistificar um assunto que é tabu: sexualidade na maturidade. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você hoje. Muito bom também estar aqui com você, ainda mais pra gente falar, bater um papo, porque eu adoro a hora do sofá, que a hora do sofá é a hora da descontração. Vamos falar a verdade. Maturidade e prazer andam juntos, não andam? Andam sim, deveriam andar sempre, né? Não sei de onde que veio esse estigma que depois de uma certa idade não tem mais prazer, não tem mais libido ou qualquer coisa do tipo. A verdade é que eu acho que diminui mesmo, né? Eu vou falar como uma menopausada. A gente passa por tantas transformações no corpo, né? Tem os incômodos, tem insônia, mudança de humor, secura vaginal, ressecamento de pele, cada mulher apresenta uma dificuldade. Então, a questão da libido é verdade, né? Pode diminuir, mas a gente pode fazer alguma coisa para melhorar, né? Ela pode diminuir, mas não é igual para todo mundo. Eu acho que a grande questão é quando a gente entende o que é nosso de forma individual e aquilo que vem posto pela sociedade, que mulher, quando entra na menopausa, não tem mais o direito ao prazer. Ou que depois de uma certa idade, 40, 50 ou 60, não vai mais ter relação sexual. Quando junta as duas coisas, aí acabou a vida sexual da mulher. Que é uma tremenda de uma falta de informação, porque Exato. o desejo não tem idade. Não tem. Né? O tesão, a vontade não tem idade. Tenha uma boa provocação, Exatamente. né? Pensar é bom, a gente tem que Muito. pensar. A gente sempre fala, né, nos estudos ou na pós-sexualidade, a relação sexual, ela começa muito antes do ato em si. Né? Ela começa no bom dia, às vezes 2 dias antes, numa mensagem durante o dia: tô com saudade de você, né? Não vejo a hora de chegar em casa para te ver, vamos sair hoje para jantar. E é assim que a gente vai se estimulando. Num abraço fora de hora, um carinho fora de hora, né? Não precisa beijar só para transar, pode dar um beijo. Beijinho que no cotidiano, numa relação de longo prazo, que fica só aquele selinho que a gente diz. Quando foi que as pessoas pararam de se beijar na boca? Ô Ju, sabe que eu ouvi um corte outro dia no Spotify, eu estava até dirigindo, e a pessoa disse assim: sabe por que a sua mulher não tem te beijado? Porque você só beija quando você quer transar. E é verdade. E daí o cérebro dela já entendeu que você só está beijando porque você está querendo alguma coisa em troca. E a mulher precisa desse estímulo do beijo sempre. Então, por isso que esse beijo diminuiu. E beijar é diferente. Esse selinho é muito bom, tem que existir. Sim. Mas esse beijo, que é um beijo de língua, que ele abre um portal, né? Sim. E faz esse estímulo acontecer, essa libido começar a vir. Muito importante o que você falou. Quando o beijo vem sempre com uma pré-cobrança, eu vou te beijar e nós vamos ter que ir para a relação sexual, a mulher já fica: ele vai vir beijar, mas espera, eu tenho que terminar isso, eu tenho criança, ou eu tô cansado, amanhã tem que acordar cedo, então não vou. Né? Quando já vem de uma constante, sempre tem o beijo, sempre tem o estímulo, isso se quebra. Né? Quando se tem diálogo dentro desse relacionamento, quando a gente constrói tudo isso, o beijo vira um termômetro para aquecer e não uma cobrança. Ô Ju, e também tem a escuta, né? Porque o ouvido, a gente precisa ouvir coisas que nos estimulam. Sim. Quer dizer, se a mulher só ouve crítica, se ela tem vergonha, porque eu percebo também que nessa fase da mulher madura, essa oscilação de peso pode acontecer, a menopausa traz. Né, essa dificuldade. Daí a mulher engorda, daí de repente se ela está sozinha ou se ela acabou o casamento, ou mesmo que ela esteja casada, parece que o homem, quando ele fica barrigudo, o homem fica mais velho, fica cabelo branco, fica careca, ok. A mulher tem que estar sempre, e daí essa mulher que não consegue se manter como ela imagina que seja o biotipo de uma pessoa atraente, ela pode apresentar essa vergonha. Então, o estímulo, né, ouvir elogios, ouvir coisas boas é muito bom. Queria que você falasse um pouco sobre essa mulher que tem essa dificuldade hoje de se olhar no espelho e não se ver inteira, não se ver bonita. Primeiro, dizer para as mulheres que a relação sexual começa com a gente mesmo.
A primeira relação que você tem que ter é com você, é com o seu espelho, né? Então, olhar para você, aprender a gostar do seu corpo, né? E entender que o nosso corpo muda com o nosso amadurecimento e com as nossas fases. Não tem nenhum problema a gente buscar melhorias, a gente querer melhorar. Mas essa cobrança social que é imposta para a mulher desde sempre, né, de ter um padrão a cumprir constantemente, ele é muito cruel. Então, buscar ajuda não é sinal de fraqueza. Se você percebe que você tem uma autocobrança e que você nunca vai chegar, porque essa autocobrança, a gente nunca chega nela, né? Se eu quero emagrecer 2 quilos, eu emagreço 2, daqui a pouco eu quero mais 3, daqui a pouco eu quero cabelo curto, daqui a pouco cabelo comprido, e vai virando uma bola de neve que a gente nunca chega nesse objetivo final. Procure ajuda, né? A psicoterapia, eu acho que é um campo de autoconhecimento muito importante para isso. Mas principalmente para ela resgatar o amor próprio. Autoestima. A autoestima, o amor próprio. A primeira relação que tem que estar muito bem estabelecida é de nós com nós mesmos. É a relação com o espelho. E não tem problema de estar um pouquinho acima do peso, um pouquinho ali, o cabelo de um jeito ou de outro, desde que você consiga entender que isso faz parte do seu caminhar, da sua vida, né? O seu corpo passou por inúmeras transformações. E que privilégio a gente poder envelhecer, que privilégio a gente chegar nos 40, nos 50, nos 60, cheia de vida, e que há muita vida pela frente, né? E isso não é sinônimo de derrota, muito pelo contrário. Hoje em dia é uma alegria a gente poder estar aqui falando sobre esse tema tão importante, com tantas mulheres maravilhosas, né, falando cada vez mais sobre sexualidade, depois dos 40, depois dos 50, não só por conta da menopausa, mas do poder que a mulher tem para isso. E você poder se olhar, né, e se gostar e ter sua sexualidade muito bem preservada, né? E aí a gente não está falando só de um relacionamento com o outro, mas do seu próprio relacionamento. As mulheres pararam de se tocar, as mulheres pararam de se desejar, né? As mulheres só se arrumam para o outro, seja, né, a sua parceria, seja quem for. Se arrume para você, fique bonita para você. Seja interessante, né, para você mesma, né? Exatamente. Né? E eu acho que isso tudo vai ajudando. Você falou outra coisa importante que eu não queria deixar passar, que sim, existe a questão hormonal. E para isso a gente também tem recursos, Verdade. né? Vá atrás do médico, informação, do seu ginecologista. Se for o caso de uma reposição hormonal, para algumas mulheres é indicado, para outras não. Então nós temos muitos recursos. Lubrificantes sempre à base de água, gente, é muito importante dizer. Mas tem muitos estímulos. Hoje, né, as lojas, os sex shops têm produtos incríveis, cremes, géis que podem te ajudar. Então, assim, nós temos um recurso gigantesco para trazer, né, maior tranquilidade, né, mais facilidade no ato sexual. Lembrando que sexo não é só a penetração, né? Sexo é tudo que envolve a relação sexual. Então, a gente pode ter prazer de inúmeras formas. Se você está com alguma dificuldade no ato sexual da penetração, você pode explorar o seu corpo, as suas zonas erógenas. Você tem um corpo inteiro de zona erógena. Não, você pode ter prazer de milhões de formas. Você está falando aqui e eu estou conseguindo imaginar essa mulher que precisava ouvir tudo isso que você falou. Essa minha amiga que está aqui participando do programa Pode Mais, que está em casa e cada palavra que a Juliana fala, você fala, nossa, foi para mim, foi para mim, foi para mim. Toma posse disso, se apropria disso, né? Se olha no espelho, começa a valorizar aquilo que você tem de bom, porque nós todas temos defeitos e a gente não pode dar mole para os defeitos. Valoriza aquilo que você tem de bom. Pega tudo isso que ela falou do autoconhecimento, vai buscar informação, sacode essa poeira, dá a volta por cima e faz uma consulta com Juliana. Deixa o seu arroba aqui pra gente. Sim, para me encontrar nas redes sociais, no Instagram, @jucontepsicóloga. Lá tem o link para todas as outras redes sociais, para o meu canal no YouTube, que tem vídeos também sobre educação
sexual, sobre saúde mental, que eu acho que é muito importante em todas as áreas. Então, Ju Conte, psicóloga, vocês conseguem me encontrar em todas as redes sociais. E eu adorei que lá tá assim, quando ela tá sem fazer nada, ela tá fazendo uma pós-graduação. É isso, a gente tem que procurar a gente que tá ocupada. Quem tá desocupado, a gente não procura, a gente procura quem tá ocupado. Olha, um beijo para você, muito obrigada pela participação hoje aqui no programa Pode Mais. Não esquece de acompanhar, senão a Milena vai dar bronca em mim ali também. Olha, como que é? Entra no canal, compartilha, comenta, entra também lá no @podemais para responder a enquete da semana. Segue a doutora Juliana, segue a Mara Ferraz Oficial. Mais gente, Alice, mais gente, Milena. Tá tudo certo? Falei tudo? Falei? Acertei tudo? Já acertei tudo. Arrasamos!